Muito bem, amigos, vamos dar continuidade então à nossa matéria. Estamos falando de direito penal, parte especial, crimes em espécie, crimes contra a dignidade sexual. E o crime em voga que nós estamos trabalhando é o estupro de vulnerável, artigo 217-A. Esse bloco nós vamos encerrar o crime de estupro de vulnerável. Agora, a gente precisa trabalhar uma diferença. Que é a diferença do estupro de vulnerável para o crime de violação sexual mediante fraude. Por que a gente precisa fazer essa diferenciação? Por que razão a gente tem que diferenciar isso? Amigos, dependendo do ângulo que tu vê, é fácil diferenciar. A violação sexual mediante fraude, ela não tem violência ou grave ameaça. Concordam comigo? Mas o estupro de vulnerável pode ter. Se um sujeito agredir uma menina de 13 anos e manter conjunção carnal com ela, está configurado o estupro de vulnerável. Se deram conta? O problema é o estupro de vulnerável sem violência ou grave ameaça. Agora, os dois crimes não têm violência ou grave ameaça. E os dois crimes têm algo em comum. Os dois crimes têm fraude. Os dois crimes têm fraude, têm um meio fraudulento. Aqui o sujeito usa de um meio fraudulento para dissuadir a sua vítima, certo? Pelo menos naqueles casos em que a vítima não consegue resistir, né? Ela está induzida em erro. Aqui também. Então nós temos indução a erro nos dois. Indução a erro. Indução a erro. Certo? Temos indução a erro em ambos. Se deram conta disso? Fico feliz. Nos dois casos, nós vamos ter fraude. Fraude aqui. Fraude aqui. Então, qual é a diferença, amigos? A diferença é que no estupro de vulnerável, vamos botar em vermelho, a vítima está completamente privada da possibilidade de resistência.
por mais que ela queira, ela não vai conseguir reagir. É o caso do médico que aplica anestesia, ela já não tem mais o que fazer, já está totalmente entregue, e o médico então decide esfregar o pênis nas nádegas dela. Pronto. Aqui nós temos o estupro de vulnerável. Esse é um exemplo. Já na violação sexual mediante fraude, a vítima está completamente uma ova. Está parcialmente privada da possibilidade de resistência. Agora, a vítima, sem ela querer, ela acaba auxiliando o abusador. Por isso que é chamado também de estupro estelionato. Exemplo clássico, né, pessoal? A pretexto de fazer um exame, o ginecologista ordena que a paciente, indica que a paciente retire a roupa, fique vendada, enquanto isso ele pratica atos libidinosos penetrando o dedo na vagina dela, por exemplo. Isso caracteriza violação sexual mediante fraude. É claro a diferença agora, dando exemplos. Por isso que as penas também são mais graves, né? A pena aqui é 2 a 6. Aqui é 8 a 15, no mínimo. Perceberam a diferença? Que bom. Elemento subjetivo. Elemento subjetivo. Assim como não existe o estupro culposo, também não existe, meus amigos, o estupro de vulnerável culposo. Certo? Não existe estupro culposo, não existe estupro de vulnerável culposo. O elemento subjetivo, ele é o dolo. Elemento subjetivo é o dolo. Mas também tem um dolo específico. Que dolo específico é esse, pessoal, que a gente tem aqui? Satisfazer a libido, né? Certo? De manter essa conjunção. Ou esse ato libidinoso. Cuidem com isso. Agora a gente entra num ponto muito polêmico. Nossa! Muito polêmico, mas teve há pouco tempo um caso concreto, teve muita discussão. Eu vou botar o título no quadro, talvez vocês vão entender do que eu estou falando.
vulnerabilidade e erro de tipo. Pois é. Será que é possível incidir o erro de tipo no estupro de vulnerável? Eu vou responder conforme o que a prova fosse exigir de vocês. É perfeitamente possível. Certo? Não há problema nenhum quanto a isso. É perfeitamente possível. O mais comum é o erro de tipo incidindo na forma simples do estupro de vulnerável, na forma tradicional. Certo? É o mais comum. Por exemplo, sujeito de 18 anos vai a uma festa onde o requisito da festa é que as pessoas tenham no mínimo 16 anos. Nessa festa ele encontra uma menina, Luísa, por exemplo, e os dois começam a trocar olhares, começam a dançar. O indivíduo convida a Luísa para ir para a sua casa. Na sua casa, eles mantêm conjunção carnal, relação sexual. No outro dia, a polícia bate na sua casa e lhe dá voz de prisão por estupro de vulnerável. Mas como estupro de vulnerável? Afinal, ela tinha no mínimo 16 anos? Pois é, ela tinha 13. Ela mentiu a idade. E pelo jeito, pelo estilo da moça, pelo tamanho dela, pelos trejeitos, ninguém diria que ela teria menos de 14 anos. Vejam, esse indivíduo, olhem aí na legislação de vocês, deixa eu abrir aqui para que vocês olhem junto comigo. Ele teve conjunção carnal ou praticou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Teve. Essa conduta é típica. Está ali no artigo 217-A. Perfeito. Agora a pergunta: esse indivíduo sabia o que estava fazendo? Ele sabia o que ele estava praticando? A resposta é não. A resposta é não. Certo? Não. E por que não, pessoal? Porque para ele, ela tinha no mínimo 16 anos. E é justificável, a festa era para maiores de 16 anos. Ah, professor, mas o homem médio talvez não cairia nesse erro. Tudo bem, mas por um acaso existe estupro de vulnerável culposo? Não, não existe. Não existe estupro de vulnerável culposo. Por este motivo, pessoal, houve o erro de tipo aqui e vai ser absolvido o indivíduo por ausência de tipicidade. Ora, a vulnerabilidade tem natureza objetiva. O indivíduo não está vulnerável, não está. Ou ele é vulnerável ou ele não é. O famoso caso aquele que se discutiu por aí do estupro culposo, do intercept. Prezados, por que o agente foi absolvido? Por que o Ministério Público pleiteou a absolvição? Porque o Ministério Público entendeu que não tinha provas para condenar.
Ela ingeriu alguma coisa? Provavelmente sim. Teve relação sexual? Teve. Mas o agente sabia, ele tinha o dolo de que estava mantendo relação sexual com alguém que efetivamente não podia oferecer resistência? Talvez sim, talvez não. Na dúvida, entendeu o MP em pró-réu. Ou seja, na dúvida, entendeu que ele agiu em erro de tipo. Só que agora o erro de tipo, pessoal, do parágrafo 1º do 217-A, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não é o caso, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Aqui está o erro dele, ele desconhecia essa variante. Não podia oferecer resistência. Certo? Muito bem. Seguindo. Consumação e tentativa. Prezados, entendam o seguinte: o estupro de vulnerável ele é um crime material. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele se consuma com a conjunção carnal, a penetração, ainda que parcial, do pênis na vagina da vítima, nessa relação heterossexual, ou na prática de qualquer outro ato libidinoso, certo? Ali tem a consumação. Mas, e a tentativa? É possível? É possível, pois se trata de delito pois se trata de delito plurissubsistente, ou seja, ele é fracionado. Então é possível a tentativa, ou aquilo que nós chamamos de conatos, né? É possível o conatos. Por exemplo, pessoal, um pedófilo marca um encontro com uma menina de 12 anos pela internet no seu apartamento. A menina vai até o apartamento do sujeito, lá ela é orientada a se despir. Quando ela se despe, nesse momento a polícia invade a casa e prende o pedófilo em flagrante. Se deram conta? Prenderam o pedófilo em flagrante, nesse exato instante. Isso, meus amigos, é o que nós chamamos então de tentativa. É a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2/3. Os crimes tentados também são hediondos. Então aqui nós vamos ter um estupro de vulnerável tentado, hediondo. Certo?
A ação penal. Bom, pessoal, só pela gravidade do crime fica fácil a gente saber qual é a ação penal do delito, não é verdade? A ação penal só pode ser pública e incondicionada, ou seja, o titular da ação penal é o Ministério Público. Não interessa se a ofendida, se a vítima não quer a ação penal, ou se os seus familiares, para evitar escândalos, não querem a ação penal. O Ministério Público é o titular e é ele quem vai oferecer a denúncia. Certo? Vamos ver se está boa a memória de vocês. Em que momento começa a contar o prazo prescricional nestes casos? Em que momento o prazo prescricional vai se iniciar? Muito fácil, né, meus amigos? Vai iniciar o prazo prescricional, certo? No dia em que a vítima completar 18 anos, salvo se antes já tiver sido iniciada a ação penal. Lembrem disso, não custa nada lembrar. Rito. O rito, meus amigos, aqui que nós estamos discutindo é o procedimento. O rito é o procedimento. O rito é o aqui está, certo? O rito é o rito comum ordinário, por se trata de uma infração de elevado potencial ofensivo. A pena é de quanto mesmo? 8 a 15 anos. 8 a 15 anos. As formas qualificadas são até mais graves, então nem vou colocar aqui. Mas se é 8 a 15, é óbvio, meus amigos, que vai fugir, certo? Vai fugir dos juizados especiais criminais, da Lei 9.099 de 95. Não vai haver aqui, então, a aplicação dos institutos despenalizadores, que seria a transação penal, que seria a suspensão condicional do processo. Não se aplica aqui. Ok? Cuidado em relação a isso. Figuras qualificadas, situações que qualificam o crime de estupro de vulnerável. As figuras qualificadas, meus amigos, muita atenção. Elas estão nos parágrafos 3º e 4º. Vamos botar mais para cima aqui que vai ficar melhor.
Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal grave, essa lesão corporal grave são aquelas condutas que estão no artigo 129, parágrafos 1º e 2º. Ou seja, houve o estupro de vulnerável, e aí houve também incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade de membro sentido função, aceleração do parto, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda e inutilização de membro sentido função, deformidade permanente, aborto. Ocorrendo um desses 9 casos, é lesão corporal grave, é estupro de vulnerável qualificada pela lesão corporal grave. A pena, que era de 8 a 15, passa a ser de 10 a 20. Mas essa lesão corporal de natureza grave, ela é culposa. Cuidem isso, ela é culposa. Ou seja, a intenção do agente não é causar essas lesões graves. A intenção do agente é cometer o estupro de vulnerável. É isso que ele quer praticar. Ele quer praticar o estupro de vulnerável. Então vamos tomar cuidado quanto a isso, meus caros. É isso que ele quer praticar, é isso que ele quer fazer. Como é que a gente chama dolo na conduta e culpa no resultado agravador aqui? Dolo no antecedente e culpa no consequente. É um crime pré-ter-doloso. Pré-ter-doloso. E se é pré-ter-doloso, não vai a júri, né? Bom, aqui não há morte nem nada. Mas o mesmo vale para o parágrafo 4º. Se da conduta resulta morte. Se da conduta resulta morte, a pena é de 12 a 30 anos. Essa morte é culposa. A intenção do agente é manter o estupro de vulnerável. Se nesse comportamento, por exemplo, a vítima morre do coração, nós vamos ter estupro de vulnerável qualificado pela morte. Ah, professor, e nesse caso vai a júri? Não, porque o júri só julga os crimes dolosos contra a vida. Agora, se o sujeito estupra uma pessoa menor de 14 anos, certo? E depois corta seu pescoço para que ela não o delate, aí nós temos 2 crimes. Aí nós temos o estupro de vulnerável na forma simples e nós temos o homicídio qualificado. O homicídio qualificado aqui, ele foi doloso contra a vida. Então ele vai atrair o crime conexo. E aí o júri vai sim julgar o estupro de vulnerável, certo? Aí sim ele julga o estupro de vulnerável. Brilhou? Muito bem. Temos um parágrafo 5º. Parágrafo 5º que diz que as penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima. É claro, amigos, não importa se ela está consentindo ou não, lembrem disso. É o perfil subjetivo, o legislador proíbe relação sexual de pessoas nessa situação, porque elas não têm o discernimento para tanto. Ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime, e eu digo mais, e mesmo que já exista uma relação amorosa existente entre o autor do estupro de vulnerável e a vítima. Tanto que o STJ emitiu uma súmula, que é a súmula 593. Vamos dar uma olhadinha.
Adivinha o que aconteceu? Fiquei sem internet, adivinha o que aconteceu? Voltou a internet. Tá aqui, ó. O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Tá aí. A súmula, então, deixa claro isso para nós. Lá no site do STJ, os senhores encontram a súmula. E para terminar, para fecharmos, estupro de vulnerável e erro de proibição. A questão da prostituição infantil. Meus caros, o que eu quero saber aqui? O que eu quero saber nesse caso? Não é difícil entender o que eu quero saber. Eu quero saber se aplica o erro de proibição se acaba se aplicando o erro de proibição nos casos de estupro de vulnerável. Não dá para negar que a prostituição infantil já está aí, né? Já vou adiantar então, pessoal. O entendimento majoritário, certo? Que mais prevalece é no sentido de que incide o crime. O fato é típico, ilícito e o agente é culpável. Não incide o erro de proibição. Por que motivo? Bom, pessoal, porque hoje não dá para dizer que o indivíduo desconhece a ilicitude do fato. A prostituição infantil fomenta o turismo, a lavagem de dinheiro, rende milhões. O crime organizado se sacia com esse tipo de comportamento. Só que, ao mesmo tempo, inúmeras são as campanhas de combate a esse tipo de prática, vinculada inclusive no exterior. Esses covardes que praticam esses atos, inclusive, eles já procuram agências específicas, eles já agem na clandestinidade, agem com disfarce. Ora, logo eles sabem que é proibido. Então não há o que se falar em erro de proibição aqui, por saber que é proibido. Certo? Quando eles vêm, eles já sabem da ilegalidade. Então, se vier uma questão em prova, optem sempre por essa resposta, tá? Que não incide erro de proibição em se tratando de estupro de vulnerável. Pelo menos no que diz respeito à prostituição infantil. Certinho? Assim, amigos, a gente vence também mais um delito, que é o delito de estupro de vulnerável. Os outros crimes sexuais que a gente tem que trabalhar são mais simples, são mais diretos e mais objetivos. Mas aguardo vocês lá. Fico meu muito obrigado, hora de tomar um cafezinho, um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.